nós temos uma grande necessidade. Qual é a nossa maior necessidade nesses dias? Precisamos desesperadamente de um avivamento, porque temos uma necessidade grande de uma nova safra de homens e mulheres de Deus que serão gerados por um avivamento. Talvez alguns achem que precisamos gerar bons teólogos, bons pensadores, homens que ensinem, discipulem a igreja. Precisamos disso tudo, mas precisamos gerar uma safra nova de avivalistas. Temos urgência de homens em chamas, que coloquem fogo no púlpito. Wesley dizia: dê-me 100 pregadores que não tenham medo de nada a não ser do pecado, e não anseiem por nada mais a não ser Deus, e não importa se sejam ou não ministros, pois somente isso é suficiente para estremecer os portões do inferno e estabelecer o reino de Deus na terra. Em tempos de avivamento, o ministério da pregação é reativado com poder e com a operação de curas e milagres. Dwight Lyman Moody, depois de ter tido a experiência do derramamento do Espírito Santo sobre ele, disse: continuei pregando os mesmos velhos sermões que pregara antes, mas eles eram completamente diferentes. Os mesmos sermões, e no entanto não eram mais os mesmos sermões. Havia neles uma demonstração do Espírito e de poder. Amados, algo semelhante aconteceu com Maria Woodworth Etter, William Seymour, Evan Roberts, Aimee Semple McPherson, Kathryn Kuhlman, os quais experimentaram uma ativação surpreendente em seus ministérios, através de operação de milagres extraordinários mediante a palavra pregada com poder. Sabe, em tempos de avivamento, Deus levanta homens santos. John Owen foi usado poderosamente por Deus para marcar sua geração e estabelecer marcos para o avivamento que desencadeou um movimento extraordinário de paixão pela presença inigualável de Deus. John Owen está entre os escritores mais importantes do século XX, vindo desde o século 17 até agora. É conhecido como um poderoso pregador e um homem apaixonado pela presença de Deus. John Owen nasceu em 1616. Ele foi o maior pastor teólogo entre os puritanos na história da Inglaterra. E como diria J. E. Packer, John Owen foi o maior entre os gigantes puritanos. Os 24 volumes escritos por Owen, incluindo sua teologia bíblica, ainda são impressos, moldam e alimentam muitos ministros de Deus em nossos dias. John Piper, em seu livro Uma Vida Voltada para Deus, diz que John Owen era um homem de incrível atividade. Apesar disso, ele era um apaixonado pela presença. Ele era um mergulhador radical que não negociava seu tempo a sós com Deus. A paixão de John Owen não era o desempenho público, e sim a santidade pessoal. Ele era incendiado pelo fogo da santidade. Ele escreveu: o desempenho público e sim a santidade pessoal era mais importante do que o outro. O desejo do meu coração, ele diz, para com Deus é o principal objetivo de minha vida. Que a santidade universal seja promovida em meu próprio coração, bem como no coração e no viver de outros. John Owen, um avivalista que foi instrumento de Deus em um avivamento.
nos é um exemplo de um homem que entendeu que sua maior necessidade era andar, viver e estar na presença de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.